Você já parou para pensar por que tanta gente anda ansiosa, mesmo cercada de conforto, comida na mesa, internet veloz e redes sociais lotadas de amizades? Talvez porque a pergunta mais simples, e ao mesmo tempo mais profunda, esteja sendo ignorada. Qual é o sentido da sua vida? Vivemos correndo atrás de notas, cargos, roupas de marca, seguidores. Nos empurram o tempo todo para um sucesso medido por aparência, status e metas que nem são nossas. E o pior, aceitamos isso sem questionar. Seguimos no automático como se houvesse um prêmio no final, mas ninguém sabe exatamente qual é esse prêmio. Pense bem, nascemos frágeis, dependentes, e passamos anos aprendendo, crescendo, trocando os dentes, caindo e levantando. Mas em algum ponto da jornada, tudo isso começa a regredir. Os cabelos caem, os dentes se vão, a memória falha. E o ciclo se fecha com a mesma fragilidade com que começou. Se fosse só uma questão de lógica, a vida pareceria um grande paradoxo. Mas talvez o segredo não esteja na lógica. Talvez o verdadeiro sentido da vida seja algo que você mesmo precisa construir e não receber pronto de ninguém. E essa construção começa quando você deixa de seguir a manada e começa a ouvir o que você mesmo tem a dizer sobre sua existência. Você sabe o que quer da vida, ou apenas o que esperam que você queira. A maioria das pessoas vive presa em medos sutis, medo de fracassar, medo de não alcançar a expectativa dos outros, medo de não ter o que mostrar. Esses medos são como correntes invisíveis. Não nos prendem fisicamente, mas nos limitam emocional e mentalmente. Nos impedem de experimentar a liberdade de viver com propósito. E o mais curioso é que esses medos nem sempre são nossos. Muitas vezes foram herdados. Alguém disse que sucesso era ter um carro importado, uma casa no condomínio certo, um diploma de prestígio. Alguém disse que sentir dúvida era fraqueza. E a gente acreditou. Sem perceber, passamos a viver tentando provar que somos dignos, tentando preencher um vazio que não sabemos de onde veio, nem como vai embora. Mas e se estivermos tentando vencer no jogo errado? O cérebro humano tem um potencial extraordinário. Ele foi moldado ao longo de milhares de anos para evoluir, não apenas sobreviver. E, no entanto, usamos esse presente como se estivéssemos ainda na idade da pedra, ativando apenas os circuitos do medo, da competição e da ansiedade. Existe um outro caminho. Ele é silencioso, quase esquecido, mas ainda está lá. O caminho da empatia, da compaixão, da gentileza. Circuitos mentais que, quando ativados, não só curam o estresse e a angústia, como também nos aproximam do verdadeiro sentido da vida. Mas por que tão poucos escolhem esse caminho? Talvez porque ele não traga aplausos imediatos. Talvez porque seja preciso coragem para abandonar as máscaras. Era uma vez um arqueiro muito habilidoso, conhecido em toda a região pela sua pontaria infalível. Um dia, ele decidiu cobrir os olhos com um pano e disparar suas flechas apenas ouvindo o vento, acreditando que a intuição bastaria. Curiosos, seus aprendizes perguntaram: "Mestre, por que está atirando sem enxergar?" Ele respondeu: "Quero ver até onde minha habilidade me leva sem um alvo definido." Os aprendizes observaram atentamente. Flecha após flecha, todas se perderam na mata. Nenhuma atingiu sequer o tronco de uma árvore. Um deles então ousou perguntar: "Mas, mestre, de que adianta ter força, técnica e coragem, se não há um alvo claro?" O arqueiro sorriu e respondeu: "Essa é a pergunta que você deve fazer a si mesmo. Quantos estão se esforçando todos os dias, mas sem saber onde querem chegar?" Assim somos nós quando vivemos sem clareza do propósito. Agimos, corremos, lutamos. Mas para quê? Para quem? E por quê? É hora de parar e perguntar: qual é o meu alvo? O que de fato importa para mim e não para os outros? Se esse momento de reflexão tocou algo em você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precise parar e mirar. Às vezes, tudo o que precisamos é de um lembrete. Ninguém acerta o alvo que não enxerga. Curta, se inscreva e diga nos comentários: qual é o seu alvo hoje? Você já reparou como é fácil se perder no meio da multidão?
Basta entrar em um shopping ou rolar por uma rede social. Há sempre uma loja cheia, um lugar badalado, uma tendência em alta. E como num reflexo automático, sentimos vontade de seguir junto. Afinal, se todos estão indo para lá, deve ser o melhor caminho, certo? Errado. O comportamento de manada é um dos maiores ladrões de propósito que existe. Ele nos faz repetir, copiar e imitar, sem consciência. Escolhemos carreiras que não fazem sentido, entramos em relacionamentos que não nos representam e passamos anos defendendo ideias que nem sabemos de onde vieram. A verdade é que viver sem consciência é viver no piloto automático. É acordar e dormir sem saber por quê. É buscar status, conforto, aprovação, sem perceber que nada disso nos preenche verdadeiramente. E no fundo, sentimos um vazio, uma inquietação silenciosa, que cresce mesmo quando tudo parece estar indo bem. O cérebro, por incrível que pareça, se acostuma com isso. Ele se ajusta à rotina vazia, à pressa, ao consumo. Mas isso tem um custo. A perda de identidade, de entusiasmo, de autenticidade. E, inevitavelmente, vem o estresse, a ansiedade e a frustração. A saída? Não é fácil, mas é simples. Comece a se perguntar o tempo todo se aquilo que você está fazendo tem a ver com quem você realmente é, ou se é só mais um reflexo da multidão. O ser humano moderno carrega em si uma ironia profunda. Temos um cérebro incrivelmente avançado, capaz de criar, curar, transformar, mas o utilizamos com os mesmos padrões mentais de milhares de anos atrás. Continuamos reagindo ao mundo com medo, defesa, competição e apego, como se ainda estivéssemos lutando por sobrevivência em cavernas escuras. A ciência já provou que nosso cérebro possui circuitos extraordinários que permanecem quase inativos: o da empatia, o da compaixão, o da generosidade. Não porque sejam inúteis, mas porque são ignorados. Somos treinados desde cedo a ativar os circuitos da disputa, do medo e da comparação. E depois nos perguntamos por que estamos tão esgotados emocionalmente. Esses circuitos mais nobres, os que realmente nos conectam à nossa essência, não se ativam sozinhos. Eles precisam de prática, de repetição, de intenção. Uma gentileza hoje, outra amanhã. Um gesto de compaixão, mesmo que pequeno. Um olhar menos julgador, uma escuta mais profunda. Aos poucos, o cérebro começa a mudar. Novos caminhos se formam. Sentimos alívio, paz, propósito. Mas isso exige uma decisão. Parar de viver apenas no modo sobrevivência e começar a viver com consciência. Viver não para acumular mais, competir mais ou impressionar mais, mas para ser mais, sentir mais, contribuir mais. Imagine uma pessoa atravessando um dia difícil. Nada deu certo. As contas apertaram, os conflitos se acumularam. De repente, alguém segura a porta do elevador, olha nos olhos dela e diz: "Vai ficar tudo bem." Pode parecer simples, até banal, mas às vezes, um gesto assim pode mudar o rumo de um dia inteiro, ou de uma vida. Gentileza não é fraqueza, é coragem. Em um mundo onde todos gritam para serem ouvidos, ser gentil é um ato silencioso de rebeldia e, ao mesmo tempo, um grito de lucidez. Quem é gentil não está distraído, está consciente. Mas por que então praticamos tão pouco? Talvez porque gentileza não viraliza, não rende curtidas, não aparece em manchetes, mas rende algo muito maior: dignidade, conexão, humanidade. A prática da gentileza ativa circuitos cerebrais profundos. Ela não apenas melhora o mundo ao nosso redor, ela nos cura por dentro. E mesmo que você não perceba de imediato, o seu cérebro percebe e responde com serenidade, equilíbrio, bem-estar. Se você ainda não experimentou o poder da gentileza consciente, comece hoje. Um pequeno gesto pode ser a semente de uma grande mudança. Escreva nos comentários: qual foi a última gentileza que alguém fez por você? Ou melhor, qual será a sua próxima?
Curta, compartilhe e envie esse vídeo para quem você acredita que carrega o poder de transformar pelo bem. Todos nós conhecemos alguém que parece estar sempre doente. Uma dor que não passa, uma tristeza constante, uma ansiedade que corrói por dentro. E embora muitos desses sintomas sejam físicos, há uma raiz mais profunda que raramente é tocada: a falta de propósito, de conexão, de significado. Quando não sabemos o porquê estamos vivendo, tudo pesa mais. As frustrações se tornam maiores, as dores se prolongam, a mente se agita. A ausência de sentido é como uma rachadura na base de um edifício. Não importa quão bonito ele pareça por fora, mais cedo ou mais tarde ele começa a ruir. Mas a boa notícia é que essa rachadura pode ser restaurada. E a argamassa usada nessa reconstrução se chama solidariedade. Quando você tira os olhos do seu próprio umbigo e olha verdadeiramente para o outro, algo se transforma. A dor não desaparece, mas ela muda de lugar. Fica mais leve, mais compreensível. Esse é o poder da conexão. Quando entendemos que a vida não é sobre estarmos satisfeitos o tempo todo, mas sobre evoluir, crescemos. E crescer dói. Crescer exige, mas também liberta. Você não está sozinho, e o outro também não precisa estar. O que você oferece de si pode ser a peça que falta no quebra-cabeça emocional de alguém. E às vezes, é ajudando o outro a se curar que você encontra a sua própria cura. Conta-se que certa vez uma pequena semente caiu em solo fértil, mas não sabia o que queria ser. Olhava para as árvores ao redor e pensava: se eu crescer demais, posso ser derrubada. Se crescer de menos, serei pisada. E se eu florescer, posso chamar atenção indesejada. Com tantos medos, ela hesitou. Ficou ali, quieta, sem se mover. Passaram-se as estações. Outras sementes ao redor germinaram, cresceram, floresceram. Tornaram-se árvores, abrigo para pássaros, sombra para viajantes. Mas aquela semente continuava parada, presa entre o desejo de crescer e o medo de errar. Até que um dia, a terra sussurrou: crescer é arriscar, e não crescer é definhar. Foi então que pela primeira vez a semente escolheu, não porque tinha todas as respostas, mas porque entendeu que o propósito da semente não é saber tudo desde o início. É confiar no processo. Você é essa semente. Talvez esteja esperando por uma certeza que nunca virá. Mas crescer não exige certeza, exige coragem. Escreva nos comentários: qual medo está te impedindo de crescer hoje? Curta, compartilhe com quem precisa florescer e lembre-se: só floresce quem ousa romper a casca. Você já percebeu que boa parte do nosso sofrimento vem da tentativa de controlar o incontrolável? Queremos que as pessoas mudem, que a vida obedeça a nossos planos, que tudo se encaixe perfeitamente como imaginamos. Mas a vida, como você já notou, não funciona assim. E quando não aceitamos isso, adoecemos. A ansiedade cresce, a frustração se instala, o corpo responde com dores e o coração com silêncio. É nesse ponto que muitos desistem ou despertam. A liberdade começa quando entendemos que não estamos aqui para sermos eternos, perfeitos ou imunes às perdas. Estamos aqui para aprender, para evoluir, para oferecer e, principalmente, para deixar ir o que não nos pertence mais. O maior presente que podemos dar ao mundo é a nossa própria transformação. Porque quando você muda, tudo ao seu redor muda também. Quando você se permite ser mais leve, mais verdadeiro, mais compassivo, você abre espaço para que outros façam o mesmo. Pare agora e reflita. O que você ainda está tentando controlar que já deveria ter soltado? Escreva nos comentários. Você não está sozinho. E às vezes, ao soltar, você finalmente se encontra. Curta, compartilhe e envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. A vida é breve, passageira, cheia de incertezas e desafios, mas também repleta de possibilidades e sentidos a serem descobertos. O que realmente importa não é quanto tempo temos, mas o que fazemos com o tempo que nos foi dado.
Dar sentido à vida é um compromisso diário. É escolher crescer apesar dos medos. É agir com gentileza mesmo quando o mundo parece duro. É abrir o coração para o outro, sem esperar nada em troca. Você não precisa carregar o peso do mundo sozinho, mas precisa entender que sua evolução pessoal é parte fundamental para transformar o mundo ao seu redor. Ao buscar seu propósito, ao cultivar empatia, compaixão e generosidade, você não só cura a si mesmo, como contribui para um ciclo maior de cura e esperança. Então, faça a si mesmo esta promessa: hoje eu escolho viver com intenção. Hoje eu escolho dar sentido à minha vida. E que essa escolha seja o primeiro passo de uma jornada que transforma não só você, mas todos que cruzarem seu caminho. Obrigado por estar aqui, refletindo, crescendo. O caminho é seu, e ele começa agora.